nos perdoe pela nossa falta de informação, mas prometemos fazer o melhor possível. Então vamos lá para mais uma. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e estou com o incrível Rafael Pinho, o habilidoso do mandarim. Certo, Pinho? Certíssimo. Hoje, nosso convidado é uma estrela do rock nacional. Ele, que é natural do Rio Grande do Sul, está aqui conosco. É um prazer tê-lo conosco aqui. Augusto Lix, guitarrista da banda, eterna banda Engenheiros do Havaí. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um grande prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Maravilha. Para nos ajudar aqui na mesa, nada mais adequado que ter o Serginho Porfírio do Automotivo Brasil. Ele que fala muito sobre veículos, mas também o forte dele é música. Certo, Serginho? Seja muito bem-vindo. A gente aí sempre caindo do caminhão da mudança. Eu estava passando, quem é de hoje? Augusto Lix? Vamos lá, né? Exatamente. Antes de começarmos, vamos à nossa campanha de 7 anos de sorte. Basta você inscrever no canal, curtir nossos vídeos e faturar o prêmio. Mas se você ignorar essa inscrição, coisas estranhas podem acontecer. Tipo o caminhão da mudança enguiçar no caminho para casa nova. E aí você ficar nessa perrengue. Então, invista na sua felicidade e no seu bem-estar. Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos. Vamos ao oferecimento da Bidu, carregadores elétricos veiculares inteligentes. Basta você acessar o QR Code no final da tela e ter acesso a toda a gama de produtos. O Pinho traz mais informações. Exatamente. No site da Bidu, você vai se informar como deve prosseguir quando você tiver um carregador em casa e você quiser instalá-los. É muito fácil. Você vai mandar fotos para eles, eles vão te instruir direitinho. Não só você que está comprando um carregador da Bidu, eles vão instalar, como também quem comprou um carro elétrico e também quer instalar o carregador em casa, a Bidu também faz esse tipo de serviço. No Rio de Janeiro, por enquanto, fora do Rio de Janeiro, entre em contato para saber se atende a sua região. Síndico de condomínio também, para quer botar o carregador no seu condomínio para parar aquela briga, aquela coisa da tomada que o cara está carregando aquela no prédio. baixaria, né? Pô, o vizinho lá de cima está carregando aqui, o cara... Pô, me dá tua conta de luz que eu vou pagar então, aquelas coisas que rolam, entendeu? Entre em contato com a Bidu para acabar com isso, fazer um orçamento geral aí para ficar todo mundo feliz, entendeu? E uma notícia muito importante, Flávio. Teve um grande empresário aí que ele falou assim, cara, eu segui sua dica, o Pinho. Eu instalei um carregador elétrico aqui na minha casa, mesmo não tendo um carro elétrico, e o meu cliente que tem um carro elétrico chegou aqui em casa e tinha um carregador, ele ficou espantado, o carregador carregou o carro e fechou mais coisas comigo, meu irmão. Acredite se quiser, isso aconteceu. O Pinho sempre muito bem preparado, né, Pinho? Então, entre em contato com a Bidu para botar o carregador na sua casa e ficar eletrizante aí, seu final de semana, seu 2024. www.bidu.com.br. É o elefantinho que dá choque, ainda traz um amendoim pra gente. E hoje, vamos ao nosso astro dessa noite. Ele que é guitarrista das bandas mais conhecidas do rock nacional, Augusto Lix, guitarrista da banda Engenheiros do Havaí. Seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente já começa logo a fazer uma pergunta. O que foi mais gostoso? Você que já é morador do Rio de Janeiro, né? Vir morar no Rio ou fazer parte dessa banda incrível? Olha, é uma boa pergunta. Eu tenho uma grande admiração pelo Rio de Janeiro, assim, desde a infância, e tive a felicidade de poder vir morar aqui, né? Graças ao meu irmão mais velho, que já morava, e me acolheu aqui na época em que a banda se mudou de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Então, são duas coisas inevitavelmente marcantes na minha vida, né? Fazer parte de uma banda meio fora da curva, assim, dos padrões do Rio Grande do Sul, um artista gaúcho, pela localização geográfica, ele enfrenta naturalmente uma grande barreira para se transportar para o resto do país. E os Engenheiros foi uma exceção, porque eles, em 2 anos, morando ainda em Porto Alegre, eles chegaram assim ao conhecimento nacional. Caramba, rápido. Foi rápido, né? A banda começou em 85, né? 85. E teve seus momentos de glória, de auge, né? De muita visibilidade no cenário nacional, né? Sim, porque o
Carlos, o Humberto e o Marcelo Pitts, que eram os integrantes originais, eles podem contar melhor. Mas havia uma brincadeira de que em 85 teve o primeiro Rock in Rio. E aí houve uma apresentação na Faculdade de Arquitetura, lá em Porto Alegre. Eles fizeram uma apresentação para concorrer com o Rock in Rio. Uma coisa assim, brincadeira. Mas realmente tem isso. A partir de 85, o rock brasileiro ele passou a ser mainstream, como a gente chama na música. O gênero predominante. Né? Isso vingou nos anos 80 até o início dos anos 90. Né? Tivemos assim uma quantidade enorme de bandas, Brasília, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, fazendo aquelas turnês com equipamentos, excesso de bagagem. Era a situação de referência da juventude da época. Era o point da galera. Então, existia assim, situações de um lugar, dancing, né? A garotada ia lá e aí, de repente, havia uma pausa no som eletrônico para uma banda se apresentar, fazer um show pequeno assim. Então, esse ritual foi se propagando e, aos poucos, se transformando em grandes apresentações, grandes arenas, né? A gente acabou tocando Maracanã e Sambódromo, houve grandes eventos, né? Grandes festivais. E depois teve seu ciclo de validade, né? Começou a descender num determinado momento em que a coisa foi se consumindo, né? E aí o mercado sempre procura novas variantes. Acomodações, é natural, né? Agora, eu acho que isso é cíclico. Eu acho que pela natureza assim, do rock, a composição, a referência da bateria, da guitarra elétrica, são instrumentos, são sonoridades de muito apelo juvenil. Então, o jovem, ele se enxerga uma afinidade nesse instrumento, ele vai fazer alguma coisa do jeito dele. Claro que a gente vive um refluxo, porque daquela geração que ouvia a gente tocar, né, e outras bandas daquela época, nós tivemos a geração dos filhos dessa gente. E aí passou aquela coisa, né? Cada geração nova, ela procura se diferenciar da anterior. Ela não quer... Então, para muita gente, é assim, ó, o rock é coisa de velho, né? Isso é coisa do meu pai, do meu avô, entendeu? Eu tô em outras. Será que já tem isso? Eu já devo estar nessa fase. Eu acho que não apenas tem isso, mas como já está passando. Porque está havendo, assim, são várias coisas. O Serginho aqui, que uma vez me falou numa expressão, a gente estava lá, acho que em Recife, né, Fortaleza, aí comentou para mim o seguinte, que especialmente depois da pandemia, do período de confinamento, a sensação de uma demanda reprimida. O público, as pessoas ficaram muito tempo sem ter a oportunidade, a chance de ouvir, né, as suas referências musicais, seus artistas, suas bandas preferidas, né? E então, nesse processo, houve um engajamento também de uma parcela jovem. A gente tocou fez shows no ano passado, lá no Sul, e, para minha surpresa, além da galera assim, dos 40 e tantos, tinha garotos, adolescentes fazendo banda e curiosos para saber do que se tratava aquilo, né? Então, eu acho que o rock ele morre, renasce de outras formas. Já aconteceu assim. Agora, a banda ela surgiu na década de 80, no meio da década de 80, e existiam outras bandas importantes no cenário nacional. Não era um momento de bandas isoladas, tinham bastantes bandas conhecidas, né? Tinha o Nenhum de Nós, que também era do Sul, né? Sim. E aí você tinha Legião, você Paralamas. tinha Paralamas, Titãs, enfim, uma série de bandas, Barão uns e Vermelho. outros, Barão Vermelho, e por aí vai. E vocês foram a banda, por muitos momentos, mais executada nas rádios, né? Durante uma boa temporada, né? Assim, é a época de tocar música em rádio, né? Rádio FM, né? É um contexto em que não existia internet, não existia
telefone celular, não existia smartphone. A referência era as rádios e eram as reproduções físicas, né? Os discos, vinil, CDs, fitas cassete, né? Tudo isso se desmaterializou, né? Hoje, MTV, cara. MTV. É, top. Me deu, MTV. não, e me ocorreu aqui agora, você apresentando um disco MTV, sei lá, alguma coisa do tipo aí, as melhores, né? E era você apresentando. Eu Entendeu? fiz Eles check-in. pegavam isso aí. Eu não sei se era disque, não era Umas disque, não. participações, né, de Check-in. algumas... Check-in, Era que o era isso, o programa, artista aparecia lá e dizia, ó, essa é a minha playlist ali e tal, isso aí Sim, me era ocorreu eu agora, lembro. assim. O YouTube da época era a MTV. E esse formato se dissolveu, né? Impressionante. Os tempos sempre estão mudando. Maneiro. Eles vão continuar mudando e cada vez mais. Então, a gente que é de uma geração, digamos assim, mais velha, a gente tem a referência do que a gente já viveu, que a gente já testemunhou e o que está acontecendo agora. Então, a gente consegue enxergar a diferença, os contrastes. A geração jovem não tem essa referência. Esse é o novo normal para essa geração. Então, agora a gente está... pensa-se, discute muito de coisas como a chamada inteligência artificial. Na verdade, é raciocínio artificial, que para as nossas gerações mais velhas é uma coisa que assusta. A gente vê ali, é uma indústria de softwares de plágio, de cópias e tal, toda essa discussão ética, né? Para os jovens de hoje, isso é o comum, esse é o começo de uma maneira de vivenciar as coisas, de produzir as coisas, assim como a sua maneira de ouvir música, a sua relação com a música é diferente do que foi na nossa juventude e tal. Então, o mundo está em constante transformação, assim. Sem dúvida. Você falou de inteligência artificial, já tem programas de inteligência artificial que fazem músicas. Sim. Sim, Você escreve um texto ali, ele inventa um ritmo. sim. E abrindo um parênteses que você está vai. falando, tem uma campanha agora para os dubladores, né? Os Os dubladores estão provavelmente- seriamente... Márcia Guerra, né? Os dubladores Eu estão acho também que ele seriamente era ameaçados. Aninho. E ele tava nessa. Eu acho que essa profissão acho que vai ser extinta. eu acho que vai ser extinto, caminho sem volta, Tem assim, sinceramente. existe, por exemplo, hoje a gente vive as situações de home office, né? Isso foi, digamos, acelerado, precipitado pela pandemia, Sim. pela conjuntura, né? A circunstância de confinamento. Mas eu acho que seria inevitável, porque assim, tudo é relação mercadológica, assim, os custos, as vantagens, os lucros derivados de uma situação de ter que sustentar propriedades, né, de escritórios e prédios, manutenção, assim como foram os estúdios de gravação na época que a indústria fonográfica era proprietária dos estúdios. Ficou uma coisa assim insustentável, assim. Então, quando surgiram os primeiros sinais da tecnologia digital, o pessoal das grandes gravadoras que tinham assim uma visão mais enxergavam mais longe, eles já foram rapidinho assim se desfazendo das suas instalações, das suas facilities, né? Porque eles viram que já aquilo ali já estava consumido. Eles não contavam com o baque do MP3. Isso foi uma coisa assim que pegou... Foi a abertura da Web 2 ali, né? Aquela Aquilo tecnologia. ali pegou a indústria musical sem ter como se preparar para aquilo. E depois teve que se readequar, né? E as coisas vão... existe uma dança típica do Rio Grande do Sul, regional, chamada pau de fita. Tem um poste e os dançarinos, casais, um dançarino, uma dançarina, eles seguram uma fita, cada um. E a música vai tocando e eles vão caminhando ao redor daquele poste, passando um por dentro, outro por fora, um por dentro, por fora. E aí no poste vai se formando uma textura quadriculada, assim. Então, a tecnologia é uma dessas fitas. Os produtos artísticos, as formas de expressão musical e outras,
é outra fita. Isso vai sempre se alinhando, como vem desde lá do início do século XX. Quando, né, primeiro o cilindro de Edison, depois o acetato, a fita magnética, tudo. E a produção musical que acontecia, ela ia de acordo com aquilo que havia de disponível de tecnologia. Depois vieram gravações de 4 pistas lá nos anos 50, Les Paul, 8 pistas, enfim, 48 canais nos anos 80, toda aquela tecnologia chamada analógica. E aí, quando chega nos anos... início dos anos 90, chega com tudo a tecnologia digital, né? E isso causou muitas alterações, assim, porque a tecnologia digital facilitou, ela popularizou muito o acesso a tecnologias caras, mas elas deixou de oferecer o que a tecnologia velha oferecia em termos de possibilidade de linguagem musical. Uma tecnologia digital, ela é uma coisa prática, rápida, eficiente, barata. Mas todo aquele rosário de tecnologias anteriores, os teclados, Yamaha, Roland, aquelas fitas magnéticas, aqueles processos todos geravam sonoridades diferenciadas. Isso tudo hoje é emulado, é simulado. Então, hoje tem... Eu lembro que quando lançou o CD, lá no iníciozinho da década de 90, a percepção que você tinha, a gente que tem o ouvido normal, não de músico, né? O que a gente percebia era uma limpeza de fundo, assim. Quando não tinha nada tocando naquela faixa da música, era limpo, clean. Isso dava um bem-estar de qualidade. Mas na medida que também que os profissionais falavam, olha, tá faltando algo a mais aqui, não tá vindo isso ou aquilo. Tinha muito disso. Eu me lembro que o filho do Tim Maia, me fugiu o nome dele aqui, filho não, sobrinho. Sobrinho, ó, Ed Mota. O Ed Mota falava muito isso. Ele falou, ó, tá lindo, maravilhoso, mas tá faltando isso, aquilo, aquela exigência de um profissional de música do nível de vocês. E isso acabou empurrando para um caminho sem volta. Foi cada vez mais evoluindo, né? E ficava aquela sensação de artificial, né? De som artificial um pouco, né? Não aquela coisa analógica, Sim, mais sim, antiga. sim. Tem algumas situações, assim, por exemplo, eu lembro que quando surgiram CDs e a gente estava acostumado com vinil, aquelas artes gráficas, as capas duplas, é um tipo de... né, um gênero artístico aquilo, né? O CD virou miniaturizado. E aí aconteceu uma coisa muito frequente, que eram as chamadas remasterizações. Então, o que acontecia? Eu me lembro, uma vez, um disco que eu ouvi muito na minha adolescência, emprestado, né? Na época não tinha dinheiro para comprar disco, né? E naquela época também se emprestava discos. Se emprestava muito, gravava no fita Exatamente. cassete, né? Quantas vezes eu fiquei no Double Deck, o microsystem, esperando a música, eu torcendo pro cara, não fala nada, porque eu quero pegar essa música. Aí tu começava daqui a pouco, Transamérica! Eu falei, cara, acabou. Né? Isso era direto. Então, o disco que eu ouvi muito era o Electric Ladyland, do Jimi Hendrix. Cara, é um dos discos que eu mais ouvi, assim. Outro é o Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Aí é o seguinte, eu tive uma época nos Estados Unidos, entrei naquela loja Tower Records, quando existia loja de discos, né? Aí comprei o CD, Electric Ladyland. Opa, vou ter esse com o meu agora, comprei esse, não vou pedir emprestado. Aí eu botei para ouvir em casa e disse, quê? Como? Hã? Fui enganado. É falso. Não era o que acontece? Quando se gravava os discos, aquele processo tradicional, era assim, você tinha a máquina, fita rolo, né, de tantos canais, uma mesa, né, de tantos canais, e aí você ia transferir todos os canais gravados para uma mixagem para estéreo, né? Para uma master
estéreo da qual iam ser feitas as cópias de reprodução, né, discos e tal. Só que nessa passagem dos múltiplos canais para o estéreo, os áudios eles passavam por periféricos de processamento. E nesse momento, às vezes tinha intervenções ali na hora. O engenheiro de som ou o artista, e ali apertava um botão, ligava um efeito, e os discos do Jimi Hendrix tinham muito isso. O que acontece? Vira a página 20 anos depois, aí você não tem mais aqueles periféricos, não tem mais aquela ação momentânea, aquilo se perdeu tudo. Aí, mas você tem a caixa da bateria mais límpida, mais perfeita, o bumbo também, o contratempo também. Então você tem um som límpido, mas você perdeu o tempero. Você tem uma comida com sal Água de salsicha. e perdeu o tempero. Então isso é uma coisa que acontecia. Então essas remasterizações assim para mim eram Eu nunca assim, gostei. Eu sempre achei que... E eu não sou músico, mas eu sempre achei que ficava diferente. Várias edições. Agora, remasterizadas. hoje, tudo isso é castelo de areia, porque os tempos, né, estão sempre mudando, a tecnologia está sempre mudando. Então, hoje se ouve música de maneira diferente, se ouve no carro. Hoje, os jovens, eles não param para ouvir, como a gente fazia um CD, botar nas caixas. Cara, eles são multitaskers. Eles estão zapeando no TikTok, no Insta, nas várias e as novas redes que vão surgindo, porque está sempre surgindo rede nova, e nessas aí estão ouvindo uma coisa aqui, estão zapeando na TV, nas plataformas de Netflix e similares. É uma outra maneira, é uma maneira assim, é uma leitura mais inevitavelmente superficial, mas assim apressada, não tem muita paciência assim para sentar e dedicar um esforço. Pô, assistir um filme longa-metragem já é uma tarefa difícil para essa geração, porque tem todas as séries, coisas que não existiam lá há 30 anos atrás, essa quantidade de séries com essa qualidade, com a variedade de temáticas, que você se identifica com um assunto de uma série, você gosta, e tem a oportunidade de ver de novo e continuar vendo. Cara, e por 45 minutos, sem tomar 1h30 da sua vida, enquanto que um filme de longa-metragem é um desafio, você não sabe se vai gostar. Então, nas nossas gerações, a gente assumia esse risco, até pela falta de opção. Hoje, para a geração jovem, é pedir um pouco demais. Então existe tudo isso, né? Já tem um site ali indicando, olha, essa série é muito boa, falar disso, a pessoa, eu acho que vai ser praticamente Agora, legal. uma coisa interessante, né? Em 1985, as receitas de uma banda de rock, eu acredito, posso estar falando besteira, elas vinham de show e de gravação de álbuns, né? E rádio, alguma coisa assim. Não sei. Como é que, se a banda Engenheiros do Havaí surgisse agora, em 2025, quais seriam as principais fontes de renda dela? São contextos diferentes. As bandas oitentistas, como se diz, e elas tiveram a felicidade de estar no lugar certo, na hora certa. Porque assim, sempre existia, sempre não, já existia rock nacional. Nos anos 70, nós tivemos bandas históricas. A gente ouviu até há pouco Terço, né? Casa das Máquinas, Made in Brasil. O Rio Grande do Sul tinha o Liverpool, depois o Bicho da Seda. Mas não era mainstream. Era uma coisa assim, underground. Em 85 em diante, o mercado investiu no rock. Então, quem era a banda de rock naquele momento teve essa felicidade, estava ali na hora certa, né, e no lugar certo, na hora certa. Hoje, uma banda de rock, ela enfrenta as dificuldades do contexto de agora, que é muito diferente daquela época, e o rock, como gênero, ele ainda
ainda não está muito. Eu acho que ele vai ressurgir com novas gerações do seu jeito, mas ele ainda não vingou, porque o mercado ainda é dominado por gêneros assim que sempre estão presentes, que são gêneros de música romântica, música regional, música sertaneja, música assim típica da Bahia, regional, né? E esses gêneros, eles estão ali. Quando surgir alguma coisa diferente, que alguém do mercado diz, opa, aqui tem uma coisa assim, pode ter um produto, pode ser que aconteça. Por exemplo, o rock teve aquelas origens dos anos 50, 50s, os anos 60, Jovem Guarda aqui no Brasil, ressoando. Aí teve o rock dos anos 70, aquela coisa introspectiva, progressivo, sinfônico. Aí teve nos anos 80 o punk, já no final dos 70 para os 80, punk, new wave, que era assim um resgate de uma geração mais jovem do que a anterior, fazendo do seu jeito, aquele conceito de do it yourself, faça do seu jeito mesmo. Você não precisa, para se diferenciar, não, aquele pessoal que fazia rock nos anos 70, eles eram muito metidos, assim, tocar em... virou uma coisa, assim, muito grandiosa, rock de arena, e nós estamos fazendo uma coisa assim, a gente não sabe tocar direito, mas vamos tocar assim mesmo. Esse era o espírito, assim, dos anos 80, né? Então, nos anos 70, o público assistia os shows sentado, era conceitual, naquele clima. Né? Era Nos anos 80, o público todo de pé, ali no gargarejo. Então, tem todas essas matizes, esses... Momentos diferentes, né? É. Agora, a banda Engenheiros do Havaí, em 2008, ela fez uma pausa ou ela encerrou? 2008, eu não sei lhe dizer porque eu não fazia mais parte. Eu saí em 1993, depois de 7 anos. Então, para mim, não existiu mais Engenheiros do Havaí depois da minha saída. Não é uma questão de pretensão. Eu não sei o que aconteceu depois. Pode ter ficado melhor. Eu simplesmente não sei. Eu não tenho conhecimento, que eu não tinha motivo para continuar ligado. Eu saí, até foi uma situação muito... não foi muito feliz, assim. Foi um litígio, eu não saí assim espontaneamente e tal. Então, eu não sei opinar, pode ser que tenha ficado melhor. Mas uma coisa que eu posso dizer é que naquela época, isso eu digo com convicção, Humberto Gessinger, Carlos Maltz e Augusto Lix éramos uma banda. E o que é uma banda? Por que eu digo uma banda? Porque não são apenas 3 músicos em cima do palco, tocando seus instrumentos. São 3 pessoas convivendo, se aturando, às vezes, sabe, não é uma coisa assim, eu sou guitarrista, eu toco ali a minha gravação, deixo meu cachê na nota da minha firma. Não, isso é outra coisa. Isso é músico profissional. Isso, por exemplo, tem excelentes músicos profissionais, eu sou amigo de alguns, é um contexto. Agora, banda não. Banda porque o músico profissional, ele cumpre uma tarefa, um trabalho, ele para alguém que o contrata. A banda não. A banda, quem toca na banda, são os contratantes contratados. Não tem uma... Então, nós éramos uma banda porque... Outro detalhe interessante, cada um de nós tinha limitações, não éramos os melhores instrumentistas, e uma banda não precisa ter os melhores instrumentistas. Ela precisa expressar alguma coisa sua, e se essa coisa seja a parte literária, a palavra cantada, a poesia e os sons, os arranjos, as sonoridades, os efeitos, se isso tocar alguém, a sensibilidade de alguma pessoa, vai haver o fenômeno da interação, de ter um depoimento artístico
e alguém que gosta daquele depoimento, que acha que serve para alguma coisa na sua vida. E vai ter gente que acha que não serve. É assim que funciona. Agora, você saiu da banda em 93, já se vão 31 anos, certo? Sim. A sua cabeça de hoje, ela faria você ter comportamentos diferentes de 31 anos atrás? Se eu faria Se comportamentos... você repetiria a forma como saiu da banda, agiria de forma A diferente? pergunta não seria para mim, porque não fui eu que decidi a forma que eu saí, né? Eu apenas fui comunicado. Mas, enfim, isso aí está escrito em livros. Existe um livro sobre a história da banda Engenheiros do Havaí, escrito por Alexandre Lucchesi, que chama Uma Carona na Infinita Highway. Existe a minha biografia, que foi escrita por 2 jornalistas de São Paulo, Fabrício Mazocco e Silvia Remazo, e ali estão narrativas. Então, porque existem muitas nuances daquela época, muita coisa, muita informação, muito contexto, assim, não é uma coisa que eu possa dizer assim, em 2, 3 frases, dizer o que aconteceu, como aconteceu. E respondendo a tua pergunta, eu acho que não teria opção de fazer diferente nada do que eu fiz na parte assim artística, na parte de criação, a parte de buscar soluções sonoras para a banda, porque o guitarrista em um trio é uma unidade básica de uma banda. Não pode ter menos que 3, senão fica dupla, né? Um duo. A unidade básica é uma bateria, um contrabaixo elétrico e guitarra. Então, e a guitarra no trio, ela gera muita expectativa, espera-se muito do guitarrista. Então, o guitarrista tem que encontrar soluções, ele tem que... Claro, ele vai ter as escolhas próprias. Eu tive as minhas escolhas, eu tive os meus desafios. E eu ficava tentando resolver assim, os solos, as introduções, os detalhes, os timbres, os efeitos. Então, porque o trio é muito vazio, assim. Eu sentia a necessidade de preencher com aquilo que tivesse ao meu alcance, nas minhas limitações, né? Então, eu acho que eu fiz o que me foi possível fazer. Tudo que estava ao seu alcance, você fez. Exatamente. O que não estava não dependia de você, não há como Exatamente. fazer diferente. Essa é a palavra, Isso é alcance. bacana. Há chances da formação clássica tocar em algum palco ou fazer alguma gravação? Olha, desde que eu saí, em 93, eu fiquei um bom período assim afastado, né? Mas, inevitavelmente, isso era anos 90, pouco tempo depois, surgiu a internet comercial no Brasil. Porque em 93 não existia internet ainda, só existia aqueles âmbitos universitários, né? Como é aquele negócio? Clipboard, BIP. Vocês lembram do BIP? BIP. Eu tive. Né? Então, né? Mensageiro, Relembrando né? o pessoal que estava vendo. Assim, você ligava para uma central, olha, aí a pessoa, pode falar sua mensagem. Você falava, fulano, eu estou aqui aguardando para o almoço às 12 horas, estou te aguardando. Um abraço. Pagava Limite de caracteres. Isso aí, pagava por E palavra. aí tu ficava lá, Letra. falei, a pessoa sabia da vida de todo mundo. Sim, sim. E aí chegava assim, no início... Pager. Pager. Não, e o Pager. BIP, o meu tio que era médico, Isso finalzinho de 80, acendia uma luz vermelha. Aí ele ligava para uma central e falava, o que está acontecendo? Aí ele ficava sabendo. Sim. E aí foi evoluindo. O Pager também foi dissolvido, virou lixo, assim, né? Rápido. Cara, Porque se o você celular... parar Tinha pra um pensar... clipboard também, um sistema de clipboard. Como é que esse pessoal fala? Cara, Que eram os clippings, que era acho que os recados, as mensagens. Foi uma coisa assim, era a internet embrionária, que o pessoal começou a fazer, mandar mensagem nas limitações dessa tecnologia o iniciozinho. do clipe. Mas então, voltando à sua pergunta, a possibilidade de uma reunião. Desde aquela época, chega para mim por vias indiretas, às vezes sei lá, às vezes gente como Sérgio, um slogan, volta GLM, volta GLM. Cara, isso quase as 3 décadas, né? Aí começou a surgir aquelas comunidades, né? As primeiras... Orkut. Cara, então, o que acontece? Quem ouviu a banda naquela época
teve uma impressão muito forte, porque a exposição midiática ela é impiedosa. Engenheiros, na época GLM, cara, tava nas FMs direto. Tava Era muito nos executado. programas de TV, GLM, que é Faustão. Gasker, Licks Licks e Maltz. e né? Maltz. Isso. É o trio mítico da banda. Então, aquilo imprimiu com muita força, porque assim, invadia a casa das pessoas. Lá no interior, no norte do país, lugares remotos, chegava por TV ou rádio aquilo que acontecia na época, né? As bandas, os cantores, cantoras. E aí, o que aconteceu? Uma grande parte do público daquela época ficou assim privado Até de ouvir aquilo que queria ouvir. a quantidade de canais limitados da época potencializava os canais para o público, né? Hoje, a quantidade de canais e acesso para a massa é muito na horizontal. Sim. Então, você, na década de 80, o que você tinha? TV, rádio, né? E boca a boca. E Fita show. emprestada. E fita. Você não tinha mais. Hoje, E a quantidade, poucos artistas a oferta perante, né? Então, de comunicação é absurda. Então, Hoje é um isso poço sem fundo. é um poço sem fundo, é horizontal. Então, quem se destacava, que foi o caso da banda, dos Engenheiros, o alcance era muito grande, né? Você ia pro show o quê? Show do Gugu, Domingão, Sabadão, Domingo Legal, Xuxa, Hebe Xuxa, Camargo. Hebe, isso aí. Jô Soares na entrevista, e assim foi. Porque o público não se dividia, né? Não se diluía com outras... Como acontece hoje. É. Então, por exemplo, hoje... O alcance era muito grande. Gente, hoje, É. é só se imaginar. A gente estava conversando sobre isso, Vindo. Você... Primeiro de tudo, vamos lá. Você é a banda. Quantas bandas tem? E por que tem tantas bandas assim? Porque hoje o estúdio é em casa. Você tem a qualidade, vamos dizer assim, não é? De uma maneira percentualmente muito grande, em casa. Lá, naquela época era preso a gravadora, era tudo muito caro, dava muito trabalho. Então já limitava o número de bandas. Limitava os canais de divulgação. Hoje o número é infinito, porque você forma em casa. E eu ainda vou além, né? A gente falou isso com alguma outra banda que a gente estava aqui, que as músicas estão diminuindo de tamanho. Então, a velocidade de geração de novas músicas... Nós estamos numa geração ansiosa, que não aguenta ficar mais do que um minuto num tema e pula para o outro. Mas sabe que a gente já viveu isso como um laboratório quando surgiram os computadores, a partir dos anos 90 ali, o computador pessoal, as DOS, depois a primeira versão do Windows, deu pau de novo. 386 SX. apertava, você DX266. Nossa. Então, aquilo ali já foi um laboratório e já desenvolveu, para quem conseguiu domar a fera e usar o computador como uma coisa útil, começou a usufruir das facilidades, assim, a velocidade de fazer certas coisas. Então, o que aconteceu com a tecnologia da informação, a TI, e os smartphones, é a mesma coisa, só que acelerada. E na palma da mão, entendeu? Você não está preso a ficar sentado no móvel. E isso desenvolve um senso de impaciência. Você tem uma quantidade, assim, infinita de informação. Exatamente. Diferente do domingo, quando a tela ficava colorida no final da noite. Você não tinha mais nada. Vocês lembram disso? Nossa senhora, é mesmo. Você puxou, pegou Não é? pesadíssimo. 2 da madrugada entrava aquela imagem entrava. padrão. Aí fala assim, não tem mais Imagina. nada, porque Não, quando não. acontecia isso, você não tinha TV, você não tinha internet, Tinha você... que dormir. Você vai dormir. É. E hoje, você fica no loop 24 horas se você quiser. Mas olha só, deixa eu só passar um Não respondeu a sua pergunta. um ponto de vista também, que é o seguinte. Hoje em dia, alguns vídeos, pode ser de banda, pode ser de qualquer coisa, de bobeira, de coisa interessante, viralizam. Então, às vezes você vê um vídeo de manhã e você chega no trabalho ou numa roda de amigo, os teus amigos viram o mesmo vídeo que você viu no dia. Então, assim, a percepção que a gente tinha de domingo, todo mundo vê a banda, hoje em dia também, muita gente vê
alguns vídeos, muitas pessoas veem o mesmo vídeo ao mesmo tempo. Então, às vezes também a coisa está um pouco descentralizada por Mas é vários uma massa canais. que anda sozinha, Mas né? é Não uma coisa que conduzida. todo mundo vê também. Todo mundo sabe de um assunto, às vezes, porque chega para todo mundo. Entendeu? Então, eu acho que acredito também que ainda não se perdeu essa coisa de muita gente ver uma só banda, um só grupo que está se manifestando ali nas redes sociais. Eu acho que isso ainda não Sim, eu acho que não mantém, acabou. cada artista tem o seu público, que se identifica com aquilo que ele faz, né? Ele ou ela. Agora, eu acho também que a pandemia, ela teve um efeito aí, porque ela acostumou especialmente os jovens, porque eles não podiam, acostumou a não ir a cinema, a não ir a show, se acostumaram com soluções que existiam naquele período, né? Que é a tecnologia da informação, a TI. É ouvir música daquele jeito, ver vídeos, filmes daquele jeito. Então, quando passa a pandemia, entra aquele negócio da demanda reprimida, represada. Tem aquele pessoal que não era jovem durante a pandemia, ele estava naquele a vontade de reaver aquilo que lhe pertencia. Exatamente, sentir o cheiro da música, no caso, né? Que é Vamos dizer ouvir quem... E isso criou o clima, assim, de reencontros, né? Teve o mais destacado de todos, a reunião dos Titãs. Lá no Sul teve a reunião dos Almôndegas, que é a banda que deu origem ao Cleiton e Cledira, a dupla gaúcha. Eu tive, no ano passado, um reencontro com Ney Lisboa, que é um artista lá do Rio Grande do Sul, com quem eu comecei a minha carreira musical. E então, várias situações de reencontro. E aí você tinha perguntado a possibilidade de reunir a banda Engenheiros da Havaí, da época GLM. Bom, desde antes da pandemia, o Carlos Maltz, que é um dos fundadores, ele vinha tentando fazer uma aproximação. Ele me ligou um dia, e eu não falava com ele há uns 25 anos, e para minha surpresa, ele falou, pô, tô pensando aí em reunir GLM e tal. Bom, vamos conversar, né? O que aconteceu é que aí veio a pandemia logo em seguida. E a gente não se falou mais, e eu não sei qual foi o teor da conversa dele com o Humberto. Aparentemente, o Humberto não se interessou. E o que aconteceu? Passada a pandemia, deu para perceber um fenômeno também que acontece, acho que não apenas de Engenheiros do Havaí, mas de outras bandas daquela época, bandas tributo. Assim, bandas tocando as músicas de uma determinada banda que não existe mais e mantendo acesa a chama. Então, cara, isso... Falando só de engenheiros, o conhecimento que eu tenho, país inteiro. Tem banda tributo de engenheiros em Manaus, em Fortaleza, Recife. Aqui no Rio de Janeiro tem a Capitão Sibéria. Né? Em Belo Horizonte tem os engenheiros do UAI. E lá no Rio Grande do Sul tem os engenheiros sem CREA. Né? Eu li sobre isso. Cara, é muito bom, né? E o engenheiro sem CREA o Sandro Trindade, que é o líder, né? Ele é um cara assim que eu cheguei a conhecer ele antes. Uma época eu fiz umas palestras interativas, assim, o pessoal chamava de workshop. E o Sandro é um querido. Ele é um cara muito harmonioso e ele conseguiu ter um contato com cada um dos antigos integrantes da banda, inclusive de outros integrantes que não da minha época, né? E ele começou com a banda, com os Engenheiros Sem CREA, começou a fazer shows e ele começou um processo de aproximação. Ele convidou, certa vez, o Marcelo Pitts, que era o primeiro baixista, depois convidou o Carlos Maltz. E no ano passado ele me convidou. Eu disse, cara, Augusto, cara, não existe mais Engenheiros do Havaí, mas a galera tá lá, quer ouvir Engenheiros do Havaí daquele jeito e tal. Aí, pô, por que não? Por que renegar isso, né? Né? E então a gente fez vários shows, foi surpreendente
E teve um show que a gente subiu junto no palco, estava junto o Pitts, no baixo, o Júlio Reni, que fez, gravou junto uma das faixas no primeiro disco dos Engenheiros com a minha participação. E a esse ano, eu tô lá delineando meus projetos individuais, tal, e me liga o Sandro, é o seguinte, ó, tá rolando da gente juntar a GLM. Então. Bom, vamos ver, vamos conversar e tal. Aí o Carlos Maltz topou, eu topei. E até as... Que horas são? 15 para 9. Que eu saiba, o Humberto não se manifestou interessado de participar. Então, vai haver um show no dia 21 de abril, em Porto Alegre, numa casa de espetáculos chamada Bar Opinião, que não é um mero bar, é uma casa de 1.100 lugares, onde se apresentam atrações internacionais. Agora vai se apresentar lá o Rick Wakeman, né, do Yes, já tocou lá o Bob Dylan e grandes atrações, o pessoal do Iron Maiden. Então vai ter esse show 21 de abril, que vai ser o LM. 2/3 da banda. Pelo menos já estão confirmadas. Que na prática não deixa de ser o GLM, porque é o GLM possível. Porque assim, a maior parte das composições são do Humberto Gessinger, né? E algumas em parceria comigo, e a gente vai tentar reproduzir assim, arranjos da época. Então, para aquela legião de gente que por muitos e muitos anos vinha bradando, volta GLM, volta GLM. Eu já ouvi muitos depoimentos emocionados, assim, no contato que eu tive, assim, com encontro com fãs. Vai ser a oportunidade de de satisfazer esse anseio, assim, dar uma satisfação para essa gente. A gente que já está aí dos seus 40 e tantos, cara, mas o espírito do seu coração está naquela época. Tá. É a trilha sonora da juventude dessas pessoas. Então, por que renegar isso? Então nós vamos entregar isso. Pessoas têm histórias com a banda, né? O Humberto Gessinger podia, né? Cresceram. Fazer esse relacionamento encontro juntos, né? Eu arrisco dizer que se isso rolasse seria histórico, né? Porque, por que não? 21 de abril, estamos no início de março, dá tempo. Dá tempo. Só não dá pra fazer surpresa, né? Porque tem que se preparar, né? Não dá pra chegar lá no dia, resolver vir. Se bem que dá um jeito, né? Precisa ensaiar? Sim. Porque assim, Engenheiros não era uma garage band, assim. Embora tivesse o espírito inicial, a gente, mas a banda foi se tornando complexa, assim, nas soluções não tanto de estúdio, mas de palco, porque a gente tinha que se desdobrar. A gente tem no futebol tem aquela expressão cobrar escanteio e correr para cabecear na área, né? A gente fazia mais ou menos isso. Em 3 apenas, sem recorrer a músicos contratados, a gente se virava ali. Então eu tocava teclado com o pé, eu tocava com a mão tocava um teclado e a outra mão tocava a guitarra e coisas assim. A gente foi construindo um tipo de show. Tinha momentos diferenciados, momentos assim, de bateria, teclado, guitarra, de 2 guitarras, de bateria, baixo, guitarra. Guitarra dupla. Guitarra dupla, baixo guitarra de 12 guitarra cordas. Mesmo também, e eu tinha, na época, um sistema muito avançado de na mesma música eu mudava assim, um timbre, um efeito, pisando num botão, um negócio complexo. Eu tinha uma estrutura. Porque naquela época. Devia exigir muito treino, né? Muito ensaio. Treino, e você vai construindo isso. Você não começa assim. Você começa com soluções mais básicas, mais assim, modestas. E você vai construindo. Naquela época, a gente fazia muito show, ganhava dinheiro, comprava equipamento com aquele dinheiro. Então,
para ter novas opções e continuar, para não ser sempre a mesma coisa. Agora, aquela época era o mainstream, as bandas, né, falou das receitas. Hoje é uma situação diferente. Então, hoje, para tentar resgatar a sonoridade daquela época, eu tenho que me valer assim do meu conhecimento atual de soluções de agora. Assim, que eu tenho que encontrar soluções com aquilo que tem disponível hoje, nas condições de hoje, que são bem mais modestas e mais econômicas do que numa época que tinha gente para carregar cases e cases, depósito onde guardar aquela parafernália. Verdade. A gente passa por um pouco disso, né, Pinto? Se virar Pô. aqui, né? Joga mais um. Bastante. Agora, qual a sua intuição? Diz que ele vai se manifestar? Que ele pode realmente... Que é Humberto? É. Eu não falo com o Humberto há quase 30 anos. Eu não sei como é que ele é pessoalmente, assim. Eu sei que ele tem uma carreira solo muito bem sucedida. Cara, Tem mágoas? não. Eu passei um período muito duro depois que eu saí, porque foi uma ruptura, foi como um sequestro, assim. Eu estava num trem em alta velocidade e fui ejetado. Então a minha realidade, ela sofreu assim um choque muito grande, as minhas referências assim de rotina, mas existe o tempo que ajuda a resolver os problemas, mas o que resolve, na minha experiência, o que resolve um problema é um novo problema. Então você vai, por substituição de problemas, você vai resolvendo eles. Vai passando à frente. Começa a ter os fatos da vida, pessoas nascem, pessoas morrem, e você vai tentando, vai seguindo o curso da sua vida, né? Então, mas há muito tempo isso está lá atrás, aquelas questões, e aquilo é a história do rock brasileiro, o que aconteceu naquela época e tal. Eu não tenho problema nenhum, tanto que eu estou preparando esse show junto com o Carlos Maltz. E o Carlos Maltz mandou lenha na época que eu saí. Foi assim. E o Carlos, nós somos pessoas diferentes, como já éramos na época, né? Então, a gente não era assim, a gente não rezava do mesmo evangelho, a gente não era um uníssono. E isso é uma característica de Engenheiros do Havaí, porque eu acho que a banda ela ressoava com o mundo real. E o mundo real, ele não é uníssono. O mundo real, ele existe, a arquitetura dele é construída através de oposições, de diferenças. De debate. Debate e de oposição. É uma coisa universal. É preciso ter um polo positivo, um polo negativo, para que se entenda que um seja um e outro seja outro, né? E o Carlos Maltz teve um gesto de grandeza, que ele, não passado muito tempo da minha saída, ele se manifestou publicamente reavaliando a minha saída. Então, ele teve um gesto de alguém que foi capaz de repensar as coisas, né? Então, com todas as diferenças nossas, e não me interessa assim, as ideias políticas, religiosas que ele possa ter, a gente está ali alinhado numa vontade de se reunir, de tocar junto de novo e tocar para uma galera que nos quer ver tocando juntos. Então, público gostoso isso é que também. importa. Isso que importa. O resto... Imagina ter um público desse. E teve né? lá no Pitadas do Sal, eu não sei, não me lembro quem foi que falou, vamos dar a chance de dar um novo final. Eu acho que foi esse o termo que usaram, entendeu? Porque foi assim, foi uma ruptura. Porque eram 3. Cara, não saiu o guitarrista da banda, saiu o guitarrista dos Engenheiros do Havaí, Augusto Lix. Tinha uma importância muito grande, porque vocês pegam aí os hits, vamos puxar um pouquinho aqui de falar de hits. Infinita Highway, uma música muito grande, né? Uma música bem produzida, com aquela introdução marcante, aquela coisa. Aquilo tudo tem uma história. E o Augusto é um cara, eu acho que é o cara mais meticuloso, musicalmente falando, que eu já encontrei na minha vida. Entendeu?
E aí a gente fica, depois que você entra e começa a escutar, você começa a perceber nuances, coisas assim, cara, isso não foi à toa. Ele estudou horas esse arranjo, ele estudou horas esse timbre, essa regulagem do pedal para chegar aqui. Lógico que não dá para comparar uma fase com a outra, mas o fã percebeu isso. Quando Augusto saiu, não foi 33,33% da banda. Acaba. Começa uma nova banda, uma nova leitura, um novo contexto. Um estilo. E o estilo um pouco diferente. Tanto né? é que a banda não tinha mais um guitarrista, passou a ter 2 guitarristas. Porque já não era mais, entendeu? Uma coisa que é bem interessante, em algum outro artista eu vi, você produzir um disco, cara, dá trabalho, dá. Mas você tem várias faixas para fazer de guitarra, faz uma parte, e para levar ao vivo, sem contratar músico de apoio. Então as soluções, eu me lembro, eu era garoto, né, da música, mas eu me lembro do Faustão, a primeira vez que eu vi esse cara tocando lá, era alívio imediato. Que aí o que ele fazia? Ele tocava teclado com a mão esquerda e usava 2 notas soltas da guitarra dele, lembrando, ainda tinha isso. Os Engenheiros do Havaí usavam um certo tipo de guitarra e baixo que não tinha mão de afinação, que é uma marca. Isso até, eu acho que eu estou me prolongando aqui, mas é engraçado, porque isso pegou a moda na época, mas isso ficou uma marca do Engenheiros do Havaí. É uma marca chamada Steinberger, que hoje é da Gibson. Enfim, não tinha, então era uma característica. Existem cópias nesses sites da China dessas guitarras. Os caras falam que eles vêm tudo pro Brasil. Eu vou contar a história. Depois que concluir, eu conto essa história. Então, aquilo que a gente conversa é muito engraçado. Por que isso marcou. é vendido pro Brasil? Porque marcou. Não, olha só. Mas nossa, ele vai emendar um negócio legal aí. Isso é um outro fã. Ele é um profissional de vídeo, muito, muito, muito legal, o Sabatinelli. Uhum. Ele um dia me ligou e contou assim, Augusto, o negócio é o seguinte, eu vi um anúncio aí num desses sites da China oferecendo guitarra Steinberg com um preço muito atraente. A guitarra é um instrumento caro, né? Aí eu fiquei curioso e eu telefonei lá para a loja e falei com um dos vendedores. E aí ficamos batendo papo, cara, foi muito bacana e tal. Na China? Na China. Aí, falaram por internet, né? Uhum. E aí lá pelas tantas o cara assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou abrir o jogo. O Brasil é o nosso maior cliente. Deve ter alguém aí que deve ter usado muitos instrumentos. E por acaso estava falando com o cara. Porque foi justamente... Mal sabia, né? Então tinha uma marca. Eram esses instrumentos que não tinham a braço de afinação, era embaixo. Essa coisa de tocar, essa busca da sonoridade, né, de um trio tocar como uma orquestra, e eles conseguiam isso. Aquilo que eu falei, do Augusto tocando guitarra e teclado ao mesmo tempo. Humberto segurando lá também, tocando baixo e aqueles Elka, né, aqueles teclados de pé. Você também Eu tocava tinha também isso? Eu tinha 2 teclados de pé, a Elka e uma PK5, e depois o Humberto passou a usar uma PK5 também, e depois samplers, né? Exatamente, tinha uns samplers assim. Então você preencher, levar 85, 90, 95% do que estava acontecendo no estúdio para a estrada, entendeu? Então quando esse cara saiu, perdeu a marca. Eu não vou dizer, é até interessante isso, porque eu particularmente enquanto fã, quando em 93, eu me lembro, eu estava num pré-vestibular, quando eu fiquei sabendo pelo professor de história. Olha que loucura. Caramba. Não, porque aquela banda Engenheiros do Havaí acabou, quê? Não tinha internet, né? Então eu fiquei sabendo ali. Depois eu procurei isso. E foi justamente esse cara que saiu. Eu falei, bom, então acabou, chega. Aqui termina a minha história. Porque era uma construção, né? Como eu falei antes, a gente começa com aquilo que... umas coisas mais básicas, que é o que a gente tem, né? Uma época eu precisei vender uma guitarra para comprar um amplificador, porque aquilo que a banda, na minha percepção, ela pedia, ela exigia para ela decolar,
em termos do som, porque era a minha parte, era o som, né? Ela pedia soluções, assim, precisava ter um tipo de amplificador, porque não era qualquer amplificador para dar conta de ter que mudar um timbre no meio da música aqui, para não ter que recorrer a um segundo amplificador ou recorrer a uma segunda guitarra. Então, essas guitarras que o Sérgio citou, a Steinberger, no começo foi uma coisa meio um capricho, uma coisinha assim, uma ideia que o Humberto que comprou um baixo assim, é um baixo que o Paulo Ricardo já usava no RPM e que tinha assim essa aparência assim meio conflitante com a ideia que se fazia no instrumento convencional, um contrabaixo elétrico, um Fender, né, e uma guitarra Gibson ou Fender, porque não tinha o headstock, onde apertam as cordas. Mas, então ele tinha esse aspecto visual chocante. Então ele lançou assim, quem sabe a gente faz uma dupla, uma parelha. Aí eu lembrei da época que eu jogava futebol de mesa, botão, né, lá no Sul, e a gente gostava de ter parelhinhos. O ponteiro direito e o ponteiro esquerdo eram clones, eram idênticos, né? Parelhinhos. Vou fazer uma parelhinha de guitarra, de rei baixo, tá? Eu nem sabia direito das características do instrumento. E aí, quando, com o primeiro modelo que eu comprei, começou a cair uma ficha de que eram instrumentos diferentes. Eles claro que tinham um aspecto visual, que muita gente não conforma. Cortaram a cabeça da guitarra. É um cotoco ali. Mas ela resolvia, para aquela banda, para aquele trio, e a necessidade de você ter soluções, assim, ela resolvia, porque ela tinha um som tipo Gibson, um som tipo Fender. Que são dois trademarks, duas entidades da guitarra do rock tradicional, um som tipo Fender, um som tipo Gibson, e eu tinha ali no mesmo instrumento. Então podia pular de um para outro, que era uma característica porque às vezes você faz coisas no estúdio, grava, muda aqui, acrescenta ali, e aí ao vivo como é que faz? Você não vai ter o estúdio. Então você tem que, a partir de determinado momento, a gente já começava a gravar já pensando no palco. Então isso criava, a gente se autolimitava. Tipo, não vamos usar tudo que o estúdio oferece. Porque na vida real, no palco, é diferente. Exato. Então vai ficar uma distância. Então, claro que exatamente você não consegue isso. A não ser que você grave ao vivo, né? Mas ao menos a gente buscava uma coerência, né? Então, chega um momento, assim, eu acho que de maturidade da banda, que eu enxergo ali por 1991, por ali, mais ou menos, pouco antes, pouco depois, que a gente estava nessa condição de que a gente estava tocando ao vivo muito fiel, coerente com o que a gente tinha feito. Que tinha um detalhe também, eu já comentei outras vezes que tem um pessoal, às vezes, eu acredito que jovens, que reclama que ao vivo era diferente do estúdio. Bom, aí tem duas situações. Primeiro, tem coisas que você fez no estúdio que não dá para fazer ao vivo. Se você fez de um jeito, falou o caso de Alívio Imediato, que foi uma música de um disco ao vivo, houve duas músicas gravadas em estúdio. A ideia ali era contrastar, escancarar a diferença do que era um som ao vivo, com o público, né? E as imperfeições, e uma gravação super acabada, com overdubs no estúdio, né? Então ficou bem. Então uma das faixas, foram duas faixas, Nau à Deriva e Alívio Imediato. E elas tiveram a produção do Marcelo Sequinte, que é um fera guitarrista, setentista, assim, um grande produtor, e que ele soube muito bem, não apenas resolver a questão do público, ele identificou no público um quarto integrante da banda. O público fechava, assim, né? Então ele valorizou isso, posicionou microfones na plateia,
Então, assim, você ouve aquele disco, você está dentro do canecão, né? E na parte de estúdio, cara, ele contratou um tecladista com sons, assim, de cordas, de naipe de metais, e ficou uma super... Eu fiz alguns overdubs, fiz slide, a gente fez um solo, que ele começou o solo, eu concluí. Foi, assim, muito legal. Mas aí caiu aquela preocupação. E aí, como é que eu vou fazer na estrada? Aí a gente tinha que tirar alguma carta do bolso, alguma coisa assim. Então, nesse caso, a solução foi fazer aquela coisa de tocar à esquerda um teclado, à direita um riff, uma coisa de corda solta de guitarra. Então, esse é um aspecto, a dificuldade de transpor coisas complexas do estúdio. O outro aspecto é o seguinte: a gente gravava naquela época as músicas num estado ainda muito embrionário, muito bruto ainda. Eram recém-criadas as soluções sonoras, arranjos, estavam saindo do forno. Elas não estavam ainda, não ganharam tempo de maturação. E essa maturação acontecia na estrada, nos shows. E aí a gente acabava naturalmente melhorando na nossa percepção, deixando as coisas melhores do que tinha sido gravado. Só que para quem ouve a gravação, é uma referência inevitável, é a primeira coisa que ele está ouvindo. Então, quando ele vai ouvir depois aquilo que você tentou melhorar, mas ele está acostumado com a gravação, porque é a primeira coisa que ele ouviu. Então, isso pesa. Eu tenho uma curiosidade, talvez seja a curiosidade de muitos aqui. Vocês passaram muitos anos tocando o mesmo repertório, repetindo vários shows e tal. Não sempre o mesmo repertório, não. Ou os grandes sucessos foram sempre... A gente valorizou os sucessos. Isso criou uma dificuldade lá pelo meu, acho que 7º ano de banda, porque a gente gravava um disco por ano. E a cada disco tinha músicas que tocaram bastante nas rádios, que era a referência da época. E a gente tocava essas músicas no show. Então, elas pediam, elas eram... quem decidia o setlist era Humberto. A gente não tinha discordância sobre isso. E chegou um momento que o show já não comportava muito mais coisas, não tinha mais lugar. Para colocar alguma coisa nova, você ia ter que tirar alguma. E isso aconteceu, foi uma coisa na época do disco GLM. O disco GLM teve, eu acho que 1 ou 2 músicas, Parabólica, Ninguém Igual a Ninguém. Ninguém Igual a Ninguém era o... E tem uma grande parte daquele disco, e também já do disco anterior, que músicas ficaram relegadas como lado B, assim, que não eram hits e que não cabia no setlist, né? Agora, o músico da banda, ele cansa de repetir as músicas? O público não, é lógico, né? Ele gosta. Assim, no fundo, assim, cansa repetir uma mesma música? Mas a gente não repetia as músicas. Aí que tá, é uma banda. Opa. Não, fica à vontade. Agora, as músicas de grande sucesso não passavam uma temporada, tipo... Eu às vezes cansava de certas coisas. O público, toca isso! Não, assim, mas a gente constantemente buscava saídas para isso. A gente não tocava exatamente igual, a gente buscava, vamos mudar uma coisa aqui, vamos mudar aquela introdução, vamos emendar essa aqui com aquela, vamos rolar um improviso aqui. Fazer um arranjo ali, né? Então, vou pegar um exemplo, quando eu entrei na banda, a gente gravou músicas com violão, a Revolta dos Dantes, ficou bem assim, Bob Dylan, folk, ter uma sonoridade. Aí, 2 anos depois, ali no Canecão, a gente tacou distorção, mesma música, distorção, teclado, blues, então havia uma dinâmica, a gente não tocava a mesma coisa. Isso é interessante. Você entende o que eu tô falando? Porque assim, então fazia versões, arranjos... daquela música para poder, num bom sentido das palavras, poder conviver com ela. Para conviver com ela. Porque, assim, o que você está falando é muito legal, porque assim,
É que nem um vendedor de carro, né? Vou puxar pro lado do automotivo de novo, que não vende carro, mas é aquilo. Pro vendedor, ele tá vendendo o 20º carro do dia. Pro comprador é um só. Exatamente. Você esse é o entendeu? ponto. E pro fã é aquilo, cara. O fã, ele tá meu ouvindo aquele amigo, momento. toca Infinita Raia. Eu não quero saber se você toca ela há 30 anos. Eu preciso ouvir você tocando pra mim. Isso aconteceu Entendeu? com uns e outros, né? Com aquelas duas músicas clássicas E dele. isso acontece a direto. gente O respeitava. Lovermanos com a Ana Júlia, imagina. Porque isso é Poxa, legítimo ele do fã, aumentava né? mais, Porra. cara. É legítimo do fã, ele quer isso, né? Olha só, no momento que você grava, você toca ao vivo, você está ganhando dinheiro, alguém está pagando para ouvir o que você gravou, está pagando para ver você tocar, aquilo que você está tocando não é mais seu. É dessa gente, entendeu? É isso aí. Então, a gente tinha muito respeito pelos hits, por aquilo que os fãs queriam ouvir. Que eles esperavam, Cara, né? porque, claro, é o que eles querem. Não era uma coisa assim, vão tocar o que os fãs querem. Não era bem assim. Mas a gente tinha um senso de que a gente não podia desprezar a vontade. Tem aquele caos histórico do aquele cantor americano, Johnny Rivers, que veio se apresentar no Rio de Janeiro, no Canecão. E, cara, a maioria dos... Aí tinha uma galera já da terceira idade, né? Que ele era sucesso nos anos 60. Todo mundo esperando que ele tocasse Do You Wanna Dance? Cara, ele não tocou. Aí... Não fez show. Imagina, A cara. expectativa do público. Imagina, né? O público pensou assim, cara, eu gastei uma grana com esse ingresso. E eu, né? Eu já Então- escutei gente, um integrante de uma banda de rock nacional grande, conhecidíssima, já falou o seguinte: cara, não me pede pra tocar a música da banda porque eu já tô de saco cheio. Falou isso mesmo, numa entrevista. Mas Acontece. cada caso, cada um. Pode ser dele, cada um com Cada um, o seu. cada um. É. O que a gente buscava era, tipo assim, a gente reinventava coisas. A gente não tocava do mesmo jeito. Cara, a gente tocava até música da época que eu ainda não tinha entrado na banda, do primeiro disco. É isso aí. Longe demais das capitais. Cara, eu não sei quantas formas diferentes a gente tocou aquilo. Eu cheguei a tocar até synth, teclado, que não tinha, né? Uhum. A gente combinava certas coisas, assim, certos climas, certa... O Alívio Imediato, acho que o maior solo talvez seja, né? Do disco O Alívio Imediato ao vivo do Canecão, acho que o maior solo de guitarra, se eu não me engano, é de Longe Demais das Capitais. Longe Fica demais, tem Longe Demais das blusão, Capitais, tem toda forma. né? Então a gente ia, assim, mudando. Então, para aquela pessoa que reclama, assim, que não tocam igual ao disco, pô, tem que... Lamento, porque se a gente fosse tocar igual ao disco, rigorosamente, aí talvez a gente entrasse nessa situação do camarada que diz, olha, não pede para tocar porque eu não aguento mais. Não, a gente tocava com vontade, com gosto, porque a gente encontrava saídas, encontrava maneiras de reprocessar aquilo, de não ser uma coisa, uma E mera repetição. reoxigenar, né? Dar mais um gosto, um sabor, Sim, né? Um e tempero. a gente improvisava, o guitarrista, então, tinha que... Cada música tinha um Mas tem solo. muito músico da década de 80 que fez isso 20 anos depois e ficou legal. Eu não gostava da origem e depois passei a gostar. Eu falei até isso num outro episódio que a gente teve aqui. Tem uma curiosidade que rolou Engenheiros do Havaí, que um dos maiores sucessos da banda, quer dizer, gravado pela banda, que foi Era um Garoto. como Originalmente eu. italiana, né, tal, pá. Que como eu. Amava os Beatles e os Rolling O que acontece? Essa música fez o caminho contrário. Confirma isso, Augusto. Ela começou no show e depois ela foi pro estúdio. Sim, teve isso Entendeu? também. A música estava dando certo no show. Falou, por quê? E eu vou dizer para você, na época, o garoto aí, tal, não sei o que, eu lembro, esse cara aqui sempre foi muito paciente. Ele sempre foi paizão, né? Sempre foi irmãozão mais velho, tipo coisa. E ele tinha uma paciência danada com os fãs, inclusive comigo, né? Minha história tem mais de 30 anos. E eu lembro uma vez que
que eu tava conversando com ele na época da secretária eletrônica. Ó, Pinho pegou isso. Caramba, Claro, peguei, pega um negócio desse tamanho assim, Pois dá é. pra telefone. Não, E esse peguei, cara não, falou não, pra não mim, peguei, não peguei. falando ainda da gravação da época do... Isso aí, do- Paraguai que trazia. Ai, que eu não sei de nada. Aí o que acontece? Eu lembro desse cara falando que não sabia se era um garoto, mas não sabia se ia entrar no disco ou não, que é o Papo é Pop. Cara, eu arrisco dizer que foi o maior hit do disco. É possível porque é uma música... E ela talvez não entrasse, cara. Rola Olha que muito louco isso, de a banda não acreditar muito na música e ela E ela... disparar. É, mas Exatamente. ali Tem várias. ali é uma força maior, porque é uma música extraordinária, uma música que tem um lastro histórico. Ela foi um grande sucesso. Foi o desde os maior anos sucesso, 60. na sua opinião? Não, eu digo assim, ela já foi um grande sucesso dos Incríveis. Ela já foi um grande veio- sucesso, foi um acontecimento histórico, porque assim, ó, é uma música italiana. São dois autores, um deles é o Franco Migliatti. Que aconteceu? Ele era um músico que estava começando uma carreira e tal, e ele compôs essa música. Diz que o cara que escreveu a letra escreveu assim 10 minutos aquela letra. É mesmo. Sentado assim numa taberna italiana lá. E chegou, aí eu não sei como que chegou ao conhecimento do Gianni Morandi, que era um cantor já famoso na Itália, assim, o queridinho daquela época. E o Gianni Morandi se interessou porque naquela época existiam festivais. O mais famoso, que para nós brasileiros, era o Festival de Sanremo. O Roberto Carlos se apresentou com o Sérgio Endrigo, porque eram dois artistas que apresentavam cada canção. Eram em duplas, né? Num outro festival, que eu agora não lembro o nome, o Gianni Morandi aceitou apresentar, né? E o Migliatti, esse músico mais jovem, ele gostou, né? Achou bacana. Aí o que aconteceu é o seguinte, a letra tinha um conteúdo político. Então, o pessoal de gravadora, pessoal da época, acho que da organização do festival, eles chegaram, falaram pro autor, né, os autores, olha, o negócio é o seguinte, cara, isso aqui, porque falava do Vietnã, né, era uma coisa, isso, o termo era mais ou menos o seguinte, isso fala que está falando de uma nação amiga, Estados Unidos, Stati Uniti da América. E aí, o próprio Migliatti, acho que é Pazini, eles consideraram a possibilidade de mudar a letra, mudar uma frase aqui, uma coisinha ali e tal lá. Bom, chegou no festival, o Gianni Morandi tacou a original, não quis saber. Ficaram... queriam a cabeça dele. Mas ele era o Gianni Morandi. Foi um sucesso extraordinário. Essa música, é o que me consta, eu não sei se é fato, mas ela teria sido proibida nos Estados Unidos. Tá voando aí. Então, e ela tem um apelo assim de... Ela pode ter diferentes leituras, a não ser a música contra a guerra, pode ser uma música interpretada com, sabe, alguma coisa contra qualquer coisa obrigatória, serviço militar, por exemplo. Então, isso quando a gente gravou, e a música, a melodia, a harmonia, é maravilhosa. Ela carrega aquele negócio que dizem que foi, hoje na internet, quando assim, ó, bota um negócio lá e assinatura filósofo Emmanuel Kant. É difícil saber, né? Mas então falam que o Leonardo da Vinci teria dito que a simplicidade é a extrema sofisticação. Então, se ele falou ou não falou,
eu acredito nisso. Eu acredito que certas obras, certas músicas, que é o que a gente está falando, elas são, a riqueza delas, a beleza delas está apoiada na simplicidade. Elas não precisam ser rebuscadas, não precisam trocentas modulações e acordes. Não, se ela pegou na veia, então essa é um exemplo de canções que são assim. Elas são muito simples. A harmonia dela é banal. Mas tem uma palavra cantada no depoimento literário e tem uma melodia encaixada naquelas harmonias banais que transforma tudo numa coisa assim que você é irretocável, você não muda nada. Tem uma outra história, mas eu não sei se tem tempo para contar, do mesmo autor, o Migliati. Ele teve assim num festival de San Remo, esse que tinha duplas, ele teve uma nova canção. E ele pensou assim, pô, cara, C'era un ragazzo, foi um sucesso, mas, né, vou convidar o Gianni Morandi para apresentar essa nova música minha aqui, que eu gosto muito. Aí ele mostrou para o Gianni Morandi, e o Gianni Morandi viu lá com a gravadora, né? E a resposta foi negativa. O Migliati entrou em depressão, ele ficou até um tempo afastado, assim, ele não esperava, assim, ele ficou decepcionado. Aí ele lembrou que ele conhecia, tinha conhecido, assim, uma viagem, uma situação, assim, casual, tinha conhecido um cantor do outro lado do Atlântico, um porto-riquenho chamado... Quem? Serginho? Quem? Serginho, você... Eu vivo, oi. Cara, bom, vocês vão identificar pela música, então. E aí ele ligou, e disse, cara, tu quer participar do São Remo? Tem essa música aqui. E esse cantor... Pô, legal, ele pensou assim, cara, de repente mercado europeu, né? Quem é que canta o Light My Fire, a versão? The Doors. Não, esse é original. Caramba. Mas você passou para mim, a gente estava com medo de esquecer as coisas. É o que dá ficar ouvindo música ali no caminho, né? No caminho. Mas a olha gente- só, pô, daqui a pouco a gente lembra. Editor, por favor, salva a gente. Vamos jogar na Ele internet. aceitou e foi se apresentar no festival cantando em italiano uma música que se chamava Que Sarà. Era dupla, era ele e um duo, um cantor e uma cantora. E aí o que aconteceu? Ele aproveitou e já fez uma versão do italiano para o espanhol e se tornou uma das músicas mais conhecidas na América Latina. Que será, que será, que será, que será della minha vida? E era uma canção belíssima, falava assim, a pessoa lembrando da sua pequena cidade de origem, né? Então, tem toda essa história. Daqui a pouco eu vou lembrar. São muitas histórias. Augusto, me diz uma coisa. E o que você gosta de fazer atualmente? Como é a vida do Augusto Lix sem a imagem associada do Engenheiros do Havaí? Bom, a prioridade minha, eu sou pai. Tenho uma filha e isso Quantos anos tem sua filha? vai fazer 24. Ela é a geração 2000. 2000. Millennium. Millennium. Isso aí. Vai fazer, em setembro vai fazer 24. E a coisa mais significativa, eu acho que aconteceu na minha vida, essa pessoa. E assim, eu sou um jornalista desempregado, digamos assim, né? Mas de vez em quando eu escrevo artigos, às vezes eu mando para o Milton Jung, da CBN, ele tem um site, então, nós éramos colegas lá em Porto Alegre, na Rádio Guaíba, eu trabalhava
com jornalismo, depois no esporte, né? E eu gosto também, eu gosto de pensar sobre a realidade, assim. Eu gosto dos assuntos e procurar enxergar um discernimento das coisas. Assim. Isso vale para a política, para a religião, qualquer assunto que eu acho que mereça assim, pensar. Tem uma frase do Frank Zappa que diz assim, ó, a realidade é o que ela é, não é o que você quer que ela seja. Então isso para mim é muito, muito definido. E eu procuro, porque assim, até isso vem de ser jornalista, que assim, eu acho que o jornalista, naquela ideia tradicional, porque hoje assim, o jornalismo vive uma situação muito complicada, né? Porque a informação, ela está disseminada. A informação jornalística passou apenas a ser Uma cópia do Não, assunto que está rolando. Passou a ser apenas uma das informações, porque são tantas. E a informação jornalística, aquela que é baseada com fonte e tal, confiabilidade, é apenas... É a pessoa que eu tenho que tem muito gosto pessoal. A no jornalismo. minha ideia, assim, o meu ideal de jornalismo é que assim, ó, o jornalismo deveria, a missão seria traduzir para a pessoa comum um saber que é exclusivo de poucos, de uma intelectualidade, assuntos que são muito complexos para um cidadão comum. Então, caberia ao jornalista trocar em miúdos, fazer uma receitinha de bolo, ajudar as pessoas, em geral, a entenderem as coisas básicas, para não entrar em problemas na vida, para não ficar se agredindo por assuntos que não sabem do que estão falando. Política é um grande exemplo, né? Que é um assunto muito complexo, que a grande maioria das pessoas não entende a sua complexidade, a administração pública, a organização, enfim, que é uma falha do processo educacional, não só do Brasil. Isso são coisas, fundamentos disso deviam ser ensinados desde a infância, né? Então, eu escrevi muitos artigos procurando assim, ter esse discernimento sem querer impor É muito difícil, porque você sempre naturalmente tem uma tendência manipulativa, de você manifestar, botar um viés próprio ali. Então, é uma tentação, é difícil você... Então, o meu esforço, eu usei isso na época da pandemia para oferecer alguma informação útil, né? Então, escrevi lá para o jornal da minha cidade, do interior do Rio Grande do Sul, como colaborador. Fiz a tradução do livro do meu irmão sobre a revolta do Forte de Copacabana. Então, eu gosto desses assuntos assim que não tem nada diretamente ligado à música, mas eles me abastecem na minha sensação de pessoa nesse mundo, de estar vivo agora. Eles me dão assim um ânimo para tocar, para fazer música. Quer dizer, eu não fico olhando uma coisa, vou fazer um lance assim, não. Não, quando eu pego um instrumento, boto aqui no colo, eu começo a tocar, é o que vai sair ali. Agora, por que vai sair daquele jeito? É por diversas fontes, diversos estímulos, esses assuntos que me interessam, que eu procuro tentar entender, aquilo que eu li, os filmes que eu vi, né? Então, e sai por uma torneirinha chamada som. Por um tocar de um jeito, tocar determinada melodia, que é um depoimento que eu ofereço. Claro que eu tenho alguma coisa também literária, eu tenho canções minhas, letras, que eu estou até preparando um trabalho futuro aí, que já tem até um repertório encaminhado, e parte disso, parte de coisas que eu acho que são válidas nesse momento da minha vida, né, que eu posso oferecer para quem quiser ouvir. Grêmio ou Internacional? Bom assunto, bom assunto. Também com esse sobrenome, né? Não teria assunto, como, né? Bom assunto. Você sabe que lá no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul criou escola assim, de jornalismo e jornalismo esportivo. Em 1970, a rádio, que depois
na qual depois eu fui trabalhar, a Rádio Guaíba, ela formou uma parceria com a Rádio Nacional aqui do Rio de Janeiro para cobrir a Copa Mundial do México. Era o narrador da Rádio Guaíba, o Pedrinho Pereira, um comentarista, o repórter aqui da Rádio Nacional. Criou-se pela polaridade entre Grêmio e Internacional, os arquirrivais, Uma das maiores rivalidades do país. uma das maiores, se não a maior. Se não a maior. Criou-se, assim, no meio jornalístico, um certo receio. Os cronistas esportivos não identificavam sua preferência clubística. Então, por quê? Com receio de reações violentas de parte de torcedores, né, de um ou de outro. Aí Acontece na política também, em alguns casos. sim, com certeza. Com certeza. Quero... Mas aí teve um momento lá que houve uma quebra de paradigma. Teve um cronista esportivo que ele passou a assumir que ele tinha sua preferência. Ele era torcedor do Grêmio, o Paulo Santana. E aquilo criou assim era uma coisa diferente, inesperada. E eventualmente surgiu na emissora que ele trabalhava, que era a Rádio Gaúcha, ele surgiu uma contrapartida de um outro cronista que se identificou como torcedor do Internacional, para criar o contraponto, né? E então isso se sustenta até hoje, mas até hoje a maioria, eu acho que ainda a maioria se declara, entre aspas, isento. Isento. E o Augusto Lix? Não, vermelho ou azul? Eu sou Grêmio, mas assim, eu sou muito... eu fui cronista esportivo, então eu ia ao jogo do Inter, assistia a época do Falcão em campo, nossa, aquilo era... Eu ia vi as grandes temporadas do Grêmio. Eu acho que o Grêmio hoje vive uma situação muito difícil, assim, que está a desafiar... sabe, engrenagens não estão muito alinhadas na concepção de clube de futebol, porque nós estamos vivendo uma época que tem uma mudança na maneira que vai ser o futebol brasileiro, porque está entrando capital estrangeiro, através de duas ligas, a Forte, né, e a Libra. E, além disso, vários clubes estão se tornando Sociedade Anônima de Futebol, SAFs. Né? Alguns por não ter mais como se socorrer para pagar as contas, e outros por enxergar uma maneira de ser protagonista. Porque senão seria só Flamengo, Palmeiras. Né? Aliás, saiu a última pesquisa de futebol. O Flamengo, na pesquisa dessa semana, 47 milhões de torcedores contra o Corinthians com 30 milhões. Impressionante a diferença do Flamengo para o Corinthians. E o São Paulo na terceira posição com 21 milhões. São Paulo na terceira, hein? São Paulo na terceira. Palmeiras com 16 milhões, eu lembro bem dos números. Não tá, não? E o Vasco sendo perseguido pelo Cruzeiro. Vasco em quinto lugar, com 13 milhões e 200 mil torcedores estimados. E o Cruzeiro com 13 milhões. Praticamente um empate técnico. O Vasco perigando para perder a posição que ele conquista há mais de 30 anos. Mas olha só, veja bem que aí você vê essas nações, né, que o Flamengo, o Corinthians, eles são clubes que têm uma condição muito privilegiada. Claro, mérito seu de acumular uma quantidade imensa de torcedores que ele proporcionam facilidades, né, de construir times sempre protagonistas. Sim. Agora, outros clubes, porque Grêmio Internacional tiveram destaque, tem um histórico com destaque. O Grêmio é o segundo clube que ganhou mais vezes a Copa do Brasil. O Internacional foi 3 vezes campeão brasileiro. Mas se você para e olha para o Campeonato Brasileiro, que é uma competição de pontos corridos em turno e retorno, nem Grêmio nem Inter conseguiram. Chegaram perto, o Inter até chegou muito perto, foi por um lance. Eles vão bem no mata-mata. E vão bem no mata-mata. E o que acontece? Corrido. A partir daqui para frente, então eles chegaram a beliscar, chegar perto, mas daqui para frente eu acho que nem mais isso vai acontecer
se não houver uma readaptação para o conceito de administração de clube. Não dá mais para ser administração torcedora, que é a mesma coisa que administração amadora. Agora, veja o Bahia agora. Bahia não era um clube de ponta no cenário nacional. Foi campeão brasileiro, mas ele agora é Bahia City. Então, quando o Grêmio e o Inter estão pensando em contratar um jogador, o Bahia viu ali e chegou primeiro. E chegou com mais oferta. O Bahia é a maior força do Nordeste de então, torcida. e o Grêmio vive uma condição, a meu ver, de uma inversão de valores. O clube, a autoridade máxima do clube é o seu treinador. Isso não pode acontecer. A autoridade máxima do clube tem que ser a sua direção, o seu presidente. Concordo. E o atual treinador do Grêmio, o pessoal chama de Stato, né, porque tem o Renato Gaúcho, está acontecendo uma inversão, porque ele segundo a crônica lá de Porto Alegre, ele manda no Grêmio e a direção obedece. E isso não é bom. Então, assim, a perspectiva... E o Grêmio começou muito mal, enquanto o Inter se planejou muito bem. E lá a gangorra é assim. É o que... Ele quer ser um técnico à moda antiga. Então assim, tem o Grêmio, eu acho, na minha opinião, já subiu uma luzinha amarela. Se não tomar providências, cara, é muito fácil cair de novo. Então, assim, porque eu vi no ano passado, o Grêmio foi vice-campeão. Ah, legal. Pô, vice-campeão brasileiro. Agora, você viu os jogos? Eu vi, cara. Eu vi um clube sem soluções, sem jogadas, socorridos por uma estrela solitária, extraordinária, fora da curva, que se chamava Luis Suárez. Uruguai, que agora é companheiro do Messi, era no Barcelona, agora está em Miami. Carregando o piano. Carregando o piano. E aí você tira esse diferencial. Cara, o Suárez, no final de carreira, o cara era fora de série. Você tira esse diferencial e sobra o quê? Contrataram assim, agora tem um ataque promissor, Pavon, tem um menino novo lá, Gustavo da Copinha, talvez o Diego Costa, mas aí você vê o resto, cara, é muito preocupante. É muito preocupante. O Grêmio toma muito gol. E os gols que ele faz não é suficiente. E vou te falar. Depoimento. É um assunto, vamos ter que fazer. Não, eu gostei do papo aqui. Aliás, nós temos uma agenda de futebol aqui. Pô, seria maravilhoso tê-lo conosco de novo. Vários técnicos estão prazer. aqui. Tem figuras importantes já ajustando a agenda com a gente. Então vamos ter novidades aí. Então, por favor, quando a gente tiver a agenda de futebol, vamos trazer ele aqui. O gremista Augusto Lix. Eu tinha um programa de Copa do Mundo na rádio. As histórias das Copas do Mundo. Eu gosto muito desse bate-papo de futebol. Estou desatualizado no momento, mas tenho histórias marcantes aí. Começamos na música, passamos por vários assuntos maravilhosos. Essa pessoa incrível, fantástica, ótima companhia. Um bate-papo de quase 2 horas aqui. Terminamos com futebol, mas não terminamos, porque futebol não termina nunca. Quero agradecer, em nome do programa Podcast Mais um Dia Feliz. A sua presença aqui foi um enorme prazer tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo sempre aqui nessa casa. Certo, Serginho? Queria agradecer também a sua presença aqui, nos ajudando com vários temas da música. E lembrando que dia 21 de abril... No bar da eu estarei num certo show. Eu estaria num certo show. Tá tendo uma caravana. Já levantar uma hashtag aí. Gente do Ceará, de Pernambuco, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E por aí vai. Porque assim, é uma chance. Futebol é aquele, não espere a bola no pé. Então esse pessoal está se adiantando. E obrigado por me convidar. E esse foi mais um dia feliz para mim também. Exato. Para nós, então, maravilhoso. Vamos nessa, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Para você que nos acompanha até aqui, fique firme. Augusto Lix fazendo parte desse maravilhoso episódio de podcast. Vamos nessa, pessoal. Mais um dia feliz. Obrigado. Valeu, aí. gente.